Aleluia. Queridos, eu chorei hoje aqui quando eu estava vendo aquele vídeo, é muito forte. Eu vou mandar para todos vocês esse vídeo. É muito forte, irmã Ivani. Há 2 décadas atrás, um pastor alertando a igreja do Rio Grande, e a igreja não está nem aí com isso. Aleluia. As pessoas não estão nem aí com isso, queridos. As pessoas estão apegadas nos bens da terra, nas coisas daqui. E nós estamos vivenciando isso. É o princípio das dores. Salmos 47, queridos. Olha o que diz aqui. O título desta mensagem de hoje é O Triunfo do Reino de Deus. Aplaudir com as mãos todos os moradores da terra. Algumas Bíblias. Aplaudir com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Agora é o nome de Deus que nós vamos falar, que é um dos 7 nomes. Vai falar aqui nesse versículo. Quero que você leia junto. 1, 2, 3 e... Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei grande sobre a terra. Pode se assentar. Pode se assentar aí, queridos. Meus irmãos, essa mensagem de hoje, eu já falei, ela traz por título O Triunfo do Reino de Deus. E um dos nomes de Deus que nós vamos pregar hoje, diga comigo, Deus Elion. Deus Elion. Elion significa Altíssimo. Diga comigo, Altíssimo. Nós acabamos de ler uns salmos que falam sobre a grandeza de Deus. Ninguém pode ser chamado grande a não ser o nosso Deus. Ele é maior do que a montanha. Ele é maior do que o mar. Ele é maior do que a dificuldade. Ele é maior do que qualquer problema. Porque o nome dele é Altíssimo. Eu quero falar aqui sobre 10 tópicos sobre a grandeza de Deus. E você pare para me ouvir, porque é muito importante nós falarmos sobre a grandeza do nosso Deus. O primeiro tópico sobre a grandeza de Deus é que Ele criou o universo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 e 1: No princípio criou Deus os céus e a terra. Este versículo, ele destaca o poder de Deus como Criador do universo, demonstrando a sua grandeza desde o início dos tempos. Então, para que uma pessoa possa ser chamada de grande, ele teria que fazer isso, mas ninguém fez, não existia ninguém. Mas o nosso Deus, que é inexistente, que Ele sempre existiu, Ele fez nascer o mundo, Ele criou o universo, por isso que Ele é chamado grande. Levante a mão e diga: meu Deus é grande. Por isso que Ele é chamado Altíssimo. Por isso que o salmista Davi dá esse tema para Deus, que Ele é Altíssimo e não existe outro além dele. Levante o segundo tópico da grandeza de Deus está em Provérbios capítulo 16 e versículo 4, que fala sobre a soberania de Deus e a soberania dele sobre as nações.
Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que o mundo, Ele é maior do que a terra, Ele é maior do que o sol, Ele é maior do que todas as coisas, porque Ele é soberano sobre todas as nações. Não existe um nome sobre todo nome, só o nome de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 6, 2 e 6, que sendo Ele Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, achado a forma de homem, se humilhou e foi obediente à morte de cruz, pelo que também depois Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome para Jesus, que é sobre todo nome, para que nesse nome se dobre todo joelho, primeiro dos que estão no céu, segundo na terra e depois no inferno, e toda língua confesse que só Ele é. Pode aplaudir mais. Oh, glória! A soberania de Deus. O nome, sobre todo nome, não é o nome de Michael Jackson, não é o nome de Mahatma Gandhi, não é o nome de Allan Kardec, não é o nome de Padre Cícero, não é o nome de Confúcio, não é o nome de Jonathan Duarte. O nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Aleluia. Se porventura você ir na França e procurar pelo túmulo de Padre Cícero, vai estar escrito: aqui estão os restos mortais de Padre Cícero. Mas se porventura você ir lá na Índia e procurar pelo túmulo de Maomé, de Buda, vai estar escrito: aqui estão os restos mortais de Buda. Mas se porventura você ir nos Estados Unidos das Américas e procurar pelo túmulo de Michael Jackson, de John Lennon, vai estar escrito: aqui estão os restos mortais desses homens aqui. Mas se porventura você ir na tumba de Ayrton Senna em São Paulo, eu passei por lá e eu vi com os meus olhos a tumba de Ayrton Senna. Eu entrei no cemitério e estava escrito: aqui estão os restos mortais de Ayrton Senna. Mas se porventura você pegar um voo de 24 horas por cima do oceano e ir até Jerusalém e você ir visitar a tumba de Jesus, vai estar escrito com letras garrafais bem grandes em Romanos, escrito assim: Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. E ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Tem gente que só canta quando a igreja está cheia, sim ou não? Que deixa Deus usar, sente a unção, corre no meio da igreja. Eu me lembro quando eu ia pregar para fora, porque eu sempre fui um pregador calmo, né, de ensinamento, de explicar. E aí depois eu orava por avivamento. Eu já preguei 7, 8 horas de vigília, das 10 às 5 da manhã, né? E eu via aqueles cantores, né? Eles ficavam bem quietinhos, né? Quando os outros cantavam, eles ficavam assim, ó. Mas quando ele pegava o microfone, ele corria para lá, ele sapateava, ele pulava. Mas por que não estava pulando quando o outro cantava? Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, quando eu estou ali, eu dou glória a Deus. Quando você canta, quando você faz uma coisa que então eu dei glória a Deus na minha pregação também. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Está gostoso esse culto hoje, né? Então vamos sentir a unção, seja no banco, seja cantando, seja pregando, seja orando. Vamos sentir a glória de Deus, né? O segundo tópico é a grandeza de Deus, é a soberania dele. Diga comigo: a soberania de Deus sobre as nações, até o princípio para o dia do mal. Provérbios capítulo 16 e 4. Aqui nesse texto nós vemos que Deus tem controle sobre todas as nações e que tudo está sob seu domínio e sob seu controle. Pastor, por que Deus permitiu essa enchente? Por que Deus permitiu essa catástrofe no Rio Grande do Sul? Por quê? Porque Ele tem o domínio sobre a nação.
Porque Ele tem o domínio sobre a minha vida, sobre a minha casa. Pastor, por que eu perco às vezes um ente querido? Né? Por que eu perco alguém na família? Por quê? Porque Deus está no controle, querido. Aleluia. Aleluia. Ele tem o domínio sobre as nações, sobre a minha vida, sobre a tua vida, né? Por que muitas pessoas estão morrendo lá, né? Por que mais de 100 pessoas estão desaparecidas? Já foram 67, 68, se não me engano, que acharam mortas. Queridos, por que tudo isso acontece? Porque o domínio do mundo e das nações está sobre ele. Então não critique, não murmure quando acontecer alguma coisa ali, né? Quando acontecer na tua vida, vamos colocar um exemplo aqui, uma provação difícil, né? Uma luta, uma dificuldade. Não queira colocar Deus na parede e dizer, por que, Senhor, que isso aconteceu? Se aconteceu é porque Deus está no controle. Nada acontece, nem uma árvore cai se não for pela vontade de Deus. Aleluia, Deus está no controle, sim ou não? O terceiro tópico é que Deus está, no segundo tópico é que Deus está no controle e no domínio sobre todas as nações. O terceiro tópico sobre a grandeza de Deus e sobre que Ele é altíssimo, né? Hoje nós estamos falando sobre o nome altíssimo de Deus, que é Elion. Diga comigo, Elion. Né? Então, o terceiro tópico é a misericórdia infinita de Deus para com o ser humano. O que eu falei no começo e tirei um espaço para falar aqui, né? Que talvez você até se assustou, né? Que o pastor falou um pouquinho meio rígido, mas é assim mesmo. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, o diabo teria nos engolido. Então quer dizer, pastor, que eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Diga para o teu irmão, você e eu estamos vivos por causa da misericórdia de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O homem não tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. O homem não tem, né? Então, a Bíblia diz que a misericórdia infinita de Deus, vejam só o que diz a palavra de Deus em Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor desta vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Isso não é misericórdia? Aleluia! Você dormir chorando e acordar feliz. O salmista Davi diz assim: eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Vai dando glória, meu irmão. Vai dando glória. Salmo capítulo 30, versículo 5, esse versículo, ele ilustra a grandeza de Deus em sua capacidade de trazer consolo e restauração, mesmo nos momentos sombrios e mais difíceis de nossa vida. Hoje eu durmo chorando, amanhã acordo sorrindo. Porque o problema não dura para sempre. Levanta a mão e dá glória. Aleluia. A luta vem e passa. Diz um corinho, a luta vem e passa. Eu vou marchando com fé até chegar na terra de Canaã. Levante a mão, porque esse problema que você está enfrentando, essa luta não dura para sempre. Quem está... Aleluia. O quarto tópico, diga quarto tópico, sobre a grandeza do Deus Elion, Deus Altíssimo. O quarto tópico é que Ele é a justiça divina. Aleluia, glória a Deus.
1 João capítulo 4:4 diz: filhinhos, não tenha medo. Irmãos, eu fico até meio desconfiado quando os crentes têm medo do macumbeiro. Eu não tenho medo do macumbeiro, nem do feiticeiro, nem de ninguém. Só de Deus. Pastor, um macumbeiro fez uma macumba aí na cidade aí. Tem gente que liga para nós, pessoas que ligam: pastora, por favor, pastor, vem arrancar uma macumba na frente de casa. Eu vou lá, pego o camão, jogo no lixo. Porque maior é o que está na minha vida do que aquele que está no mundo. Maior é o que está na tua vida. Levanta a mão, bata no peito e diz: maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está comigo, maior. Ele é maior. 1 João 4:4: filhinhos, já tens vencido o mundo. Se eu aceitei Jesus, sou batizado nas águas, sou cheio do Espírito Santo, não tenho que ter medo do diabo. Porque maior é Ele, o Altíssimo Miguel. Aleluia. O que você não pode fazer é você. Deus Jeová Elion, é o Deus da justiça divina. Ou seja, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Quem faz a justiça divina é Ele. Aleluia. A Bíblia diz que os assírios estavam em guerra contra o povo de Deus. De repente, o povo de Deus estava perdendo, porque o exército inimigo era maior. E diz a Bíblia que Deus começou a usar o profeta. Faz o seguinte: Senhor, manda do céu os anjos aí, Senhor, para nos ajudar esse povo. Esse povo precisa de ajuda. E sabe o que aconteceu? Deus mandou legião de anjos, sim ou não? Não. Deus não mandou legiões de anjos. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo só. Aleluia! Para que mandar o céu todo se um anjo só já faz um barulhão, né? Dona Margarete, e a Bíblia diz assim, que o profeta orou e Deus mandou um anjo através da oração. E um anjo só matou mais de 175 mil inimigos do povo de Deus. Aleluia! Porque maior é o anjo. Deus podia mandar milhares de anjos. Deus mandou só um para acabar com um monte. Aleluia, porque o poder de Deus, aleluia, você não sabe, nem eu nem você sabemos o que Deus tem para nós. Onde é que está o versículo, pastor? Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas grandes e ocultas que vós não sabem. Glória a Deus. Você não sabe. Aleluia, o que Deus tem preparado. Levante a mão e diga: essa semana vai acontecer. Pode levantar a mão sem medo, diga: essa semana vai acontecer coisa grande. Levanta a mão aí, levanta a mão se você crê. Essa semana vai acontecer coisa grande. Levante a mão e diga: eu creio nesta palavra do profeta de Deus, creio nos meus profetas e prosperarei. Aleluia. O povo ficou sem entender o que está acontecendo aí. Mais de 100 mil assírios, soldados, inimigo, caíram por terra porque o anjo matou de um por um. O anjo desceu do céu, uma espada flamejante, para derrotar o inimigo, só para proteger o povo de Deus. Então quem faz a justiça é Deus. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que as pessoas ofertavam, dizimavam na igreja. Isso sempre existiu, porque para manter a igreja de pé, sempre isso existiu, sim ou não? Amém? E diz a Bíblia que um casal chamado Ananias e Safira venderam uma propriedade e não depositaram aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem então dividir, na igreja, ajudar as pessoas. Então a Bíblia vai dizer que eles chegaram para o pastor da igreja, que era Pedro, né? A esposa chegou e diz a Bíblia
que o profeta de Deus, que o servo de Deus, está na Bíblia, isso aqui, meus queridos. O pastor Pedro, o apóstolo, olhou e disse: aonde está? Antes deles falar alguma coisa, o apóstolo já sabia, porque Deus já tinha revelado para aquele pastor. Quando ele chega, o pastor diz assim: aonde está a parte, ou seja, o dinheiro da fazenda que vocês venderam, para depositar ao pé dos apóstolos e para que nós podemos comprar comida, alimento, casa para quem não tem para morar, para nós faça isso, né? Diz a Bíblia aqui, aquela mulher disse assim: eu não sei. E quando ela disse eu não sei, a Bíblia diz que a justiça divina matou aquela mulher na hora. A Bíblia diz que tem um anjo da morte. Você lembra de Êxodo capítulo 7, aonde Deus disse para Moisés: Moisés, mata o cordeiro, porque à meia-noite, passa o sangue na casa de todos os israelitas, porque à meia-noite eu vou mandar o anjo da morte, o anjo do juízo, para matar todos aqueles que não têm a marca do sangue. E diz a Bíblia que à meia-noite o anjo da morte, Deus mandou o anjo da morte, porque Deus é justiça divina também. E diz a Bíblia que o anjo passou e matou todos os primogênitos de Faraó, todos os que não tinham Deus morreram. Mas diz a Bíblia que aqueles que tinham a marca do sangue, levanta a mão e diga: tem a marca do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, tem a marca. O anjo da morte pode passar, mas não vai me pegar. Aleluia, porque eu estou protegido pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória, glória a Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte: que o marido da mulher vem depois, meio de mansinho chegando. Quando ele vê a mulher morta, diz a Bíblia que instantaneamente a própria presença de Deus, o anjo da morte, já estava ali e também matou. Enfim, o casal morreram por ter mentido para o pastor daquela igreja, ou seja, o apóstolo Pedro. Não precisou. Queridos, isso é uma lição para mim e para você, para nós. Amém, queridos? Nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Amém? Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Aquele que teme a Deus e os livra de todo mal. Você teme a Deus? Levante a mão. Quem teme a Ele, só quem teme a Ele. Então tem um anjo do teu lado. Está aqui na palavra de Deus. O quinto tópico, correndo bem rapidinho. Quinto tópico, está cedo ainda. O quinto tópico da grandeza de Deus. Diga quinto tópico da grandeza de Deus. É o amor. Diga, é o amor incondicional. Olha que maravilha. Não existe amor incondicional a não ser o amor de Deus. Pouco glória a Deus, né? Alguém já viu um amor assim? Quem já viu, levanta a mão, um amor que dá o filho para morrer por um bandido? Alguém já fez isso? Então nem eu nem você temos esse amor incondicional. Só o nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nisto consiste o amor, e não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Está vendo? Só Deus teve esse amor incondicional. Aleluia. Já pensou, querido, se Deus falasse, ficar sentado no trono dele lá mesmo, só com a adoração dos anjos? Não, eu não vou mandar Jesus para morrer, deixa quieto.
Que seria de mim? Que seria da Ivânia? Que seria do Flávio, né? Que seria da Darcila? Do Edenilson? Da Marília? Que seria da Maria, do Valdemar? Da Isabel? Se não fosse o amor incondicional de Deus, que seria do Francisco, da Eliane, da Nelci, do Ari? Do Joãozinho? Do Camarguinho? Que seria do Mateus? Que seria do Ares, do Solete, do Vila Mira? Se não fosse o amor incondicional de Deus, se não fosse o amor incondicional de Deus, o que seria do Carlos, da Davina, do Antônio, da Kelly, enfim, o que seria do Miguel, o que seria da Delires, do Beto, o que seria do Valdir, da Dileta, do Miguel, da Zilir, o que seria do Isaac, do Isaquém, da Santina, o que seria do André, o que seria do Thales, que seria do Ronaldo e da Jaqueline, se não fosse o amor incondicional de Deus, que seria da pastora Elisiane, da irmã Hermida, da pastora Jacinta, do que seria da Abigail, que seria da Maísa, que seria dessas criancinhas que estão aqui, se não fosse o amor incondicional de Deus. Só para finalizar, irmãos, é por isso que eu prego com a unção de causa, que seria do Gilson, que seria do Leomar, ali da Eliane, do Vitinho que toca aqui, do Guilherme, do Augusto, do Sonete, olha, irmão, que seria de cada irmão da nossa igreja, dos visitantes hoje, que seria do Senhor que está nos visitando, se não fosse o amor de Deus, de morrer naquela cruz por nós. O que seria de nós? Se não fosse Deus enviar Jesus, sabe o que seria? Tu quer que eu diga para você o que seria do Cláudio Edilson? Imagina o pastor Silva Júnior pendurado na cruz. Imagina o Flávio sendo pendurado na cruz. Imagina o Monique sendo pendurado na cruz. Imagine eu e você, o Edenilson, sendo pendurado na cruz para morrer pelos próprios pecados. Se não fosse o amor incondicional de Deus, de dar Jesus para morrer por nós, levante a mão e glorifique a Deus, porque só o amor incondicional de Deus nos libertou, nos salvou e nos purificou. Esse versículo destaca a grandeza de Deus, do amor de Deus, que enviou o seu Filho. Em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sexto, para ir já no fim, para encerrar, digo, da onipotência, do grande, do Altíssimo, do Deus Elion. O sexto tópico da grandeza de Deus, sabe o que é? A onipotência. Diga comigo, onipotência. Onipotência. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não existe nada impossível. Isso é onipotência. Levante a mão e diga: o milagre vai acontecer na minha vida. Diga, levante, para Deus não tem nada impossível, porque Ele, aleluia, é grande, o nome dele é Altíssimo. Não existe nada impossível. Aleluia, porque para Ele, porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus é maravilhoso. Tem uma história de um crente que era de oração. Tem crente de oração aqui? Poucos crentes de oração. Pelo menos aqueles que oram, estão lá no mercado, que nem a irmã Isabel, lá no mercado orando.
Deus abençoa os fregueses que entram, que saem, né? Orando, não pode orar de joelho dobrado, mas está ali correndo em espírito orando. E tinha um crente que dizia: Senhor, me ajuda, né? Ele morava lá na casinha simples, na fazenda, né? E um dia o fazendeiro chegou, pegou ele orando. O fazendeiro era ruim que é uma ferida. Aí o fazendeiro viu lá pela frestinha daquele barraquinho um crente lá orando. Aleluia! E aquele crente dizia: Deus, a tua palavra diz que se eu orar e esse monte se transportar para um outro lado, vai acontecer. E aquele fazendeiro era tão ruim que entrou, arrebentou a porta daquele barraco, colocou a arma na cabeça daquele jovem, aquele senhor de oração, e disse assim: agora eu quero ver. Agora o negócio é o seguinte: ali tem um monte, e aquele homem era ruim, era um italiano ruim. Conhece um italiano ruim? Italiano assim, tem italiano convertido, hein? Não é que nem a sogra, hoje ela é assim. Aleluia, louvado seja Deus por isso, né? Mas era aquele ruim, né? Aquela pessoa ruim que não se dobra para ninguém. E aí de repente ele diz assim: então o negócio é o seguinte, já que você pediu para o teu Deus, que você tem poder, que isso tudo que você pedir na oração, um monte vai transportar, agora o negócio é o seguinte, você vai ter que fazer acontecer, porque senão eu vou te matar. E o fazendeiro não estava brincando, era um cara ruim, era um matogrossense ruim, né? Aí pegou ele, levou até a beira de um rio, e ali tinha uma montanha, e ele com a arma. Aquele fazendeiro era tão ruim. Aí ele falou assim: peça para o teu Deus, já que você tem poder para isso, pede para ele se transportar, porque agora só estamos nós dois aqui no meio do mato e quero ver. E aquele crente de oração, porque o crente de oração ele não se abala quando o inimigo vem. Aleluia, não vou falar. O crente de oração ele parte para cima, porque ele sabe que Deus está com ele e ele vai vencer. Ele vai vencer. Ele oração. Aí eu disse: Senhor, tem que me dar 40 segundos para eu falar com meu Deus aqui na beira do monte mesmo. Aí ele dobrou o joelho e disse: Senhor, o Senhor viu, esse fazendeiro é ruim. Eu estou aqui, Senhor, muito tempo trabalhando aqui, matou como escravo aqui, agora prometeu de matar, matou muitas pessoas já, um cara ruim. Senhor, não preciso falar nada, Senhor. A tua palavra diz, o Senhor sabe que está escrito, e tudo que está escrito o Senhor cumpre. Aleluia. Então, Senhor, por favor, faz acontecer o milagre. Oh, aleluia, faz acontecer. Quando ele viu, já tinha passado mais de 40 segundos, mais de um minuto. Ele levanta, quando ele levanta, aquele fazendeiro está com a arma no chão, se prostrando e dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Porque ele olhou um monte, começou a transportar de um lado para outro. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E na visão daquele homem aconteceu. Aconteceu. Deus fez acontecer ali uma visão daquele fazendeiro, ao qual ele via aquele monte mudando de um lado para o outro, e o milagre aconteceu. As coisas são pela fé. Vai acontecer isso pela fé. Meu terreno já está pago, minha empresa está paga, a minha fazenda, a minha casa, eu já conquistei pela fé. A minha chácara, meu carro já está pago pela fé. No caso aqui, irmão Isaac, eu me lembro do seu irmão Isaac, né, que foi lá, estava tudo quitado uma dívida, um tempo atrás, eu me lembro se foi. Eu sei que aconteceu, tudo pela fé. Né, aconteceu. Eu mesmo, aconteceu pela fé. Tantos milagres, e na tua vida também vai acontecer. Faz assim para o teu irmão, aponta o dedo para ele e diga: na tua vida vai acontecer, diga para ele. Onipotência, porque para Deus não existe nada impossível, né? Esse versículo ali enfatiza, que ele diz a grandeza de Deus em seu poder ilimitado, mostrando que Ele é capaz de realizar qualquer coisa, né?
Ele é capaz de fazer. Essa é uma grandeza de Deus. Diga onipotência. É o 7. Diga onipresença. Por exemplo, o pastor não pode estar presente em todos os lugares. Deixa eu fazer uma correção aqui. Você pode ligar só para a pastora e orar por você, querido, mas a pastora não é onipresente. Você pode pedir só para o pastor, acredito mais na oração da pastora, do pastor, do que no fulano. O problema é de cada um. Eu creio em Deus. Aleluia! Se eu creio em Deus, eu tenho coisas que eu não vou precisar chamar o pastor para fazer. Eu mesmo vou orar. Sim ou não? Levanta a mão e diga glória. Que o pastor não vai estar 24 horas na tua casa. Por quê? Porque ele não é onipresente. Agora o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está aqui, ele está lá no Japão, ele está lá na América do Norte, na América do Sul, ele está no Mato Grosso, ele está em Rondônia, ele está em Chapecó, ele está em Erval Grande, está em Erechim, ele está no Tancredo Neves, ele está aqui agora, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Levante a mão e diga para ele. Levanta a mão, calma mais, vai, mais calma, vai, mais. Olha o que está acontecendo aí, Flávio. Mais. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Aleluia, levante a mão, eu estou sentindo fogo. Para onde me irei e me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmos 13, 139, versículo 7. Você está vendo? Pastor, eu vou esconder do Senhor. Pastor, eu vou esconder da minha esposa aquela senha. Ontem fizemos um casamento ontem aqui. Eu falei, porque quando é casamento eu me obrigo a falar. Tem gente que casa hoje e quer separar amanhã por qualquer briguinha. Eu arrependi porque casei com você, eu achei que não era assim. Agora joga lá a cueca, lá remessa na cabeça da irmã. A esposa joga a quadra na cabeça do marido. As jovens hoje casam, mas a mãe tem que estar mandando lavar a louça. Sim ou não? Vai lá, vai tu, vai você, em casos que eu vi. Vai você falar pro pai isso, vai você, orelhudo, narizudo. Tu já pensou no desrespeito que estamos vivendo? E quando é casamento eu falo e falei bem. Louvado seja Deus por isso. Mas eu vou esconder do pastor, da pastora, vou esconder da minha esposa aqui, Mas a Bíblia diz, a tua esposa não é onipresente, campeão. Irmã, o teu esposo não é onipresente, não está em todos os lugares. Filhinhos que estão aqui, os teus pais não são onipresentes, não podem estar em todos os lugares, mas Deus está em todos os lugares. Aonde você ir, Ele está lá. Quem é nossa maior testemunha, igreja? Deus. Minha esposa não é minha maior testemunha. O esposo não é a maior testemunha, os filhos não são. A maior testemunha de um ser humano é Deus. Por quê? Porque Ele está dentro de todos os lugares. Ele está na escuridão, Ele está na luz. Aqui nós vemos, meus queridos, que Deus está em roda de todo mundo, em toda parte, mesmo ao mesmo tempo. Ou seja, demonstrando a sua grandeza em sua presença constante. Aleluia, vamos para outra. Tem muita coisa aqui, ó. Para encerrar, falta mais 3, diga só mais 3. Eu já estou encerrando, já que está bem no horário. É o 8º tópico
da grandeza de Deus, ou seja, a sabedoria dele. Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 11, 33. Vamos ver o que diz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia, isso é um atributo, a sabedoria infinita de Deus. Esse versículo destaca a grandeza e a sabedoria de Deus, que é incompreensível para mim, para você e para todos os seres humanos. Ou seja, ninguém consegue compreender isso. Comece a fazer assim com as suas mãos. Faz bem devagarinho. Olha para elas e levanta. Vai levantando. Quanto você puder, quanto você puder. Quanto você puder, olhando para elas. Quanto você puder, eu só posso ter tudo. Aleluia. O amor de Deus não tem limite para te amar. A grandeza de Deus não tem limite. Aleluia, a grandeza, o poder de Deus é mais. Continue levantando as mãos. Continue adorando. Continue glorificando. Continue exaltando a majestade dEle. Aleluia, a glória dEle, o poder dEle, tudo é dEle. Porque a sabedoria dEle é infinita. O quanto de sabedoria o homem usa? O Einstein, sabe dizer esse nome? Einstein. Albert, falou em língua? Olha só, as criancinhas sabem. Albert Einstein, né? 1% de sabedoria, por causa daquele homem, hoje nós temos o que, crianças? Tudo. Luz, internet, televisão, o que mais? Enfim, 1% irmão Valdir ele usou. Porque Deus não dá e não divide todo o seu poder com o ser humano. Por quê? Porque a glória dele, o poder é dele, toda a sabedoria pertence a ele. Se ele quiser dar poder para mim e para você, ele dá. Mas ele jamais vai dividir todo o seu poder, porque só ele. Não, todos nós que estamos aqui, um dia tocamos de aprender para ensinar. Sim ou não? Para esses diáconos que estão aqui trabalhando, eles tocaram de aprender, fazer um curso. A pastora faz um curso com eles. Ó, vocês têm que fazer aqui. Vamos ver se tem água aqui. Olha aqui, ó, tem água aqui. Ali no curso diz que o diácono tem que estar atento no altar para ver se falta água, levar alguma coisa, leva um óleo ungido, ajuda na igreja. Para isso eles têm um preparo, aprenderam, são fiéis na igreja, são pessoas de Deus, pessoas de oração, porque ao se deparar com uma pessoa que está endemoniada, até o pastor chega lá atrás, o diácono já tem que ter autoridade para expulsar. Levante a mão e diga glória. Tem que estar tudo certinho. Aprenderam para ensinar. O pastor está aqui, né? O pastor tem o poder de sentar. Eu já fui auxiliar, eu já fui limpei banheiro. E a igreja que eu limpava banheiro, vocês não, a igreja é grande. Eu tinha 1.300 membros. Eu ajudava a limpar com as irmãs da igreja, com o grupo. Eu tinha, né, toda a minha deficiência, eu nunca deixei de fazer. E faço ainda, se for preciso. Né? Eu fui auxiliar. E até hoje eu sou. Sabe o que significa a palavra pastor? Servir. Antes mesmo eu fui ali e servi uma criança e me pediu um copo d'água. E certo que eu vou dizer para ele, eu sou pastor, eu vou chamar um diácono para servir? Não. Ele pediu para mim, então vou eu. Aleluia, porque a palavra pastor significa servir. Aleluia, irmãos, nós temos que servir você.
E a Bíblia diz que lá no céu Jesus vai nos servir também. Um dia Jesus chamou os 12 discípulos, começou a lavar os pés, e quando chegou em Pedro, Pedro disse: não, senhores, eu não quero que o senhor lave meus pés, não, eu careço de lavar os seus pés. Aí Jesus falou assim: aquele que não deixar que eu lave os seus pés, não tem parte comigo no reino. Aí Pedro falou assim: então não lave só os pés, mas lave o corpo inteiro. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Tomar um banho dado por Jesus. Jesus ensinou o seu papel de servo, por mais que fosse o dono do mundo, e eu e você temos que ser servo. Levante a mão e diga glória. Sabedoria infinita. Vamos para a nona. A fidelidade perene. Vamos descobrir que essa palavra é o nono tópico da grandeza de Deus, do Deus Altíssimo. Diga comigo, Altíssimo. Para não perdermos o foco da mensagem, porque hoje nós estamos falando sobre o nome de Deus Altíssimo. Elion, em Salmos 47. Vamos lá. A nona grandeza de Deus, do nosso Deus Elion, é sua fidelidade perene, ou seja, é as suas misericórdias. Diga comigo, misericórdia. Olha o que diz em Lamentações, capítulo 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É a nona, e depois só tem mais uma. Já pensou? Não é a misericórdia, são as, diga comigo, as misericórdia. Você já pensou? Todo mundo hoje aqui pecou. Todo mundo. Pastor? Como assim? É só você voltar para trás, desde quando você acordou até agora. E você vai ver o quanto pecado você e eu fizemos. Mas como, pastor? O homem peca pelo que vê, a forma que anda, com as mãos, com os olhos, no respirar, enfim, existem mais de 8 maneiras que o ser humano peca voluntariamente, sem querer. Uma cobiça. Então todos pecam. É por isso que Romanos 3,23 diz que todos pecam. Você acha, tem pessoa que acha que o pecado não é só adultério, é só fofocar. Não. Existem inúmeros. Nós temos os pecados voluntários. Diga comigo, pecado voluntário. Diga voluntariamente. O pecado voluntariamente é aquele que você peca sem perceber. Mas como, pastor? Alguém está fumando do seu lado e de repente, sem querer, você sentiu aquela fumaça daquele cigarro e voluntariamente ou sem perceber, você contaminou o corpo de Deus. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o templo do Espírito Santo se sente bem cheirando uma fumaça de cigarro? Sim ou não? Não? Então nós pecamos sem querer. Às vezes solta um palavrão, sem ao menos perceber. Às vezes a forma de andar, minha irmã e meu irmão, você peca sem querer. A roupa que você veste, às vezes você está pecando e quem está olhando para ti está pecando também. Justamente, sem querer. Mas aí você chega na tua casa, levante a mão e diga glória. Quem ora para dormir aí? Você dobra o joelho e diz: Senhor, me perdoa de todos os erros, todos os pecados que eu pratiquei aqui, pois a tua palavra diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas por causa da cruz, por causa da salvação, por causa que o Senhor me salvou, por causa da cruz do Calvário, hoje eu tenho livre acesso ao perdão.
Então tudo certo. Agora, a iniquidade já é diferente. Diga comigo, pecado voluntário são perdoados através da oração. Agora vamos ver da iniquidade. A iniquidade é um pecado imperdoável. Sabia disso? Por quê? Porque ele terá consequências. A Bíblia diz o seguinte: que eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso dizimar, eu posso ofertar. Vamos colocar um exemplo, tá? Eu posso fazer missão, eu posso ganhar 10, 20, 30 almas, eu posso construir igreja, eu posso fazer tudo, mas se eu cometer iniquidade, eu posso orar, eu posso revelar o nome de todo mundo, CPF, o que mais? A rua, todas essas coisas assim. Eu posso chamar você pelo nome, eu posso revelar a placa do teu carro, eu posso orar aqui, um paralítico levantar, sim ou não? Mas eu posso fazer iniquidade, eu posso cometer um erro de iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é você fazer aquilo que você sabe que você não pode fazer. Você não pode adulterar, é os 10 mandamentos. Não podemos dizer falso testemunho, é um mandamento. Então, torna-se iniquidade. Mas a Bíblia diz o seguinte: que eu posso cometer todo pecado e iniquidade, eu posso pregar e Deus pode me usar ainda. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, é o seguinte, e é quando as pessoas chegarem diante do teu trono e dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, eu cantei, eu preguei, eu revelei, eu mexi templos, eu cobrei tanto para ir nas igrejas pregar, eu fiz isso, eu fiz tudo isso. Aí então Jesus dirá para esses, o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, ou seja, até o 10º tópico, diga comigo, o 10º tópico: salvação universal. Aleluia. A salvação universal está, o texto que vocês conhecem, João capítulo 3,16. É a salvação universal, ou seja, universal, que está destacando todos, né? Que Jesus ele não morreu só pelos judeus, só pelos gentios, só pelos gregos, não, pelos romanos, né? A Bíblia diz que depois da morte de Cristo, Paulo fala que não há distinção entre judeus, entre grego, né? Não existe, porque ele morreu por todos. A salvação é universal. Pode aplaudir ao Senhor. A salvação é universal. Todo mundo tem o direito de ser salvo. Todo mundo tem o direito de ser salvo. Só quem não quer, né? E a Bíblia diz em João, né? Capítulo 13, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Enfim, esse versículo enfatiza a grandeza de Deus no plano de salvação para a humanidade. Ou seja, disponível para todos os que creem nele. Vamos aplaudir o Senhor e ficar em pé agora. Aleluia. Almas para o reino de Deus. Vamos fazer um batismo aqui, igreja. Vamos fazer o maior batismo desse ano, irmã Isabel. Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda a mão para cá, vamos orar pelas almas. Nesta oração já emendamos a oração. Vocês vão. Senhor Deus e Pai, levantamos a voz e oração nesse momento. Pai querido, te damos glória e honra. Pai, abençoa essas almas que estão entregando a sua vida para Jesus. Pai querido, te damos glória. Aleluia. Pai, aqui está, Senhor, a igreja do arrebatamento. Iremos, Senhor,
fazer um maior batismo esse ano, em nome de Jesus. Vai dando glória, igreja, vai orando. Abençoe a igreja, Senhor.